Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Regina Vilela e eu sou jornalista independente. Eu hoje recebi uma mensagem pelo WhatsApp que eu vou ler aqui para vocês. Ó, tá aqui, ó, tá? Eu vou ler aqui. Bom dia, Regina. Sou o Jaime de Araçatuba, 72 anos, agrônomo e seu fã pelas suas ideias, sua parte cênica quando se expressa, seu timbre de voz e sua fluência verbal, que nos ajuda muito a compreendê-la e não nos deixa perder o fio da meada. Posso ligar agora em outro horário? Eu falei assim, pode, liga aí. Ele pediu o telefone a alguém que tinha o meu telefone e a gente conversou. O Jaime me procurou porque ele queria falar sobre o projeto de lei de iniciativa popular para a contagem pública de votos. Ele achava que o projeto era meu e a primeira coisa que eu esclareci foi: Jaime, esse projeto é uma iniciativa do Procurador de Justiça, né, do Procurador Felipe Jimenez, lá de Mato Grosso do Sul. Eu apenas sou uma voluntária que comprei essa ideia, como comprei a ideia antes, quando a gente estava tentando aprovar na Câmara Federal o projeto de emenda constitucional, que teve todo aquele processo. Então eu expliquei para ele isso, e aí ele disse, puxa vida, mas você explica tão bem. Aí eu expliquei para ele, olha, eu explico bem porque eu já conversei com o Felipe Jimenez umas 4, 5 vezes em lives no meu canal. Aí ele me disse assim, mas e se você pudesse ir lá no Pingos nos Is para conversar com Augusto Nunes? Aí eu falei assim, olha, eu acho que o mais justo é que o Felipe Jimenez, autor da proposta, fosse entrevistado. Aí ele falou assim, não, mas você fala de uma forma clara, e se pudesse acontecer? Eu falei, se pudesse acontecer e se o Felipe assim o desejasse, eu iria. E eu tentei explicar para ele o seguinte, os programas jornalísticos, em geral, até como o Pingos nos Is, eles não têm a preocupação em si da notícia. Eles, na verdade, eles fazem análise de fatos que estão sendo anunciados pela mídia em geral. Então eles vão lá, apresentam alguma coisa, fazem entrevistas, mas não é um jornalismo como eu aprendi a fazer, de entrevistas, não é? E que você depois compunha toda a história e passava ao público. Eu não digo que eles não façam um bom jornalismo, eles fazem o jornalismo de análise, né? Infelizmente, outro dia, o repórter, porque eles o chamam assim, né? José Maria Trindade deve ter tido contato com alguém do grupo B38 e ele falou por cima sobre um projeto que as pessoas estão fazendo coleta de assinaturas, mas negando a essência de reportagem. Ele não explicou exatamente do que se tratava. Por má fé, por desinteresse, por achar que o fato não vale uma reportagem. Bom, eu, como sou repórter na essência, né, eu teria agido de forma diferente. Eu teria perguntado mais, me interessado mais, procurado saber quem era o autor do projeto, o que é esse projeto de lei, porque a gente, se for olhar para trás, se for olhar um pouco na história, a gente já conseguiu aprovar vários projetos de lei de iniciativa popular. Isso é um artifício que a nossa Constituição, que apesar de ser nefasta, como eu chamo, ela nos dá a possibilidade de nós, povo, apresentarmos um projeto de lei para ser avaliado e aprovado ou rejeitado na Câmara Federal. Nesse caso, por maioria simples. O que é maioria simples? Basta ter lá um volume de deputados no plenário e o voto da maioria aprova ou renega o projeto de iniciativa popular. Vou citar 2 exemplos. Quando houve a morte da filha da autora de telenovelas Glória Pérez, a Daniela Pérez, houve uma comoção popular muito grande e achavam que as penas no Brasil para crimes hediondos como aquele eram curtas, eram pequenas e já somavam 30 anos.
Eu também, eu acho que para esse tipo de crime devia ser prisão perpétua, né? Já que a gente não tem pena de morte. Eu acho que, na verdade, a pena de morte alivia o criminoso. Mas aumentaram, como projeto de iniciativa popular, aumentaram de 30 para 40 anos a pena para crimes hediondos. De qualquer modo, o grande problema do Brasil é que não se cumprem as penas, sejam elas de 1 ano, 5 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos. O Brasil é leniente com os seus criminosos. Então, é uma lei que foi nascida da iniciativa popular, conquistou mais de 1,5 milhão de assinaturas, foi levada ao Congresso e foi aprovada e imediatamente aplicada. Mas a gente sabe que não se concretiza isso na nossa história criminal, porque, já disse, a justiça brasileira é leniente com os seus criminosos, ou seja, ela é leve com os seus criminosos. A outra lei de iniciativa popular que foi aprovada e que também é muito famosa é a lei do candidato ficha limpa, né? Foi proposta através de iniciativa popular e foi aprovada. Houve uma certa relutância por parte do Congresso, mudaram algumas coisas, mas no fim a lei de ficha limpa ficou valendo. Candidatos que tinham condenação em segunda instância não poderiam se candidatar, ou se candidatassem e fossem eleitos, assumissem. Mas a gente sabe que essa é outra lei que não foi aplicada corretamente. A gente sabe que tem criminoso, até muito recentemente, que estava condenado e dava expediente na Câmara, depois voltava para a Papuda. Coisas de Brasil. De todo modo, existe essa oportunidade. A oportunidade da gente propor uma lei. E por que o Felipe Jimenez propõe isso? Porque ele, além de ser um especialista em direito eleitoral, ele fez uma lei muito regradinha, né, com 11 artigos e justificada. Então, o projeto de lei de iniciativa popular para a contagem pública de votos é apenas uma lei ordinária. O que significa isso, Regina? Ela pode ser aplicada a qualquer tempo durante esse ano que entrou, a partir daqui também, já valendo para as nossas eleições, porque eleições, pessoal, tanto votação quanto apuração, são um ato administrativo, não tem nada a ver com as legislações eleitorais brasileiras. Não altera em nada todo o regramento jurídico. Ela só altera o ato administrativo de gestão da eleição. Então é uma coisa simples, básica e possível de ser implementada tão logo a gente consiga reunir no mais rápido possível, no mínimo 1,5 milhão de assinaturas em, no mínimo, 5 estados brasileiros. Por quê? Porque é isso que a Constituição exige para a propositura popular de uma lei, né? Que se represente no mínimo 1% do eleitorado brasileiro. O Brasil tem 150 milhões de eleitores registrados no TSE. Então nós precisaríamos apresentar lá 1,5 milhão de assinaturas, que representa 1% do eleitorado. Mas para ter a representatividade efetiva, precisa ser de, no mínimo, 5 estados brasileiros. Então eu respondi parte disso ao Jaime, né? E disse a ele que se tivesse que dar entrevistas a algum lugar, a alguma empresa, eu daria. O grande problema o jornalismo brasileiro não se interessa realmente pelas pautas que despertam interesse e alguma coisa boa para a população. E nisso eu aponto o Pingos nos Is ou qualquer outro programa jornalístico. E nós dependemos agora exclusivamente da boa vontade das pessoas se envolverem nessa batalha, que é uma batalha.
coletar assinaturas para um projeto de lei, porque é como se fosse um abaixo-assinado. Ah, Regina, por que não se faz isso pela internet? Assim muita gente assinaria. Porque um projeto de lei de iniciativa popular precisa de materialidade. O que é materialidade? Precisa da lista assinada com o nome, com o endereço da pessoa, com o estado, com o número de título de eleitor e também com a assinatura. Isso é uma prova de que há interesse da população devidamente registrada como eleitor no Brasil, de que quer a aprovação de uma lei como essa. Então, eu me coloquei como voluntária e criei até um e-mail para que as pessoas me pedissem esse documento e imprimissem frente e verso e fizessem a coleta de assinaturas. Porque o voto, pessoal, é sigiloso. O voto é feito em secreto ali na cabine, mas a apuração deve ser pública. Isso é da natureza eleitoral. Isso é original como qualquer tipo de eleição. Até para síndico, quando você vai eleger um síndico no seu condomínio, no seu prédio, você vota em secreto, ou às vezes tem até a votação pública. Mas normalmente se faz uma votação em secreto para não haver compromissos, melindres, né? E aí a pessoa vai lá e na hora de contar os votos, conta na frente de todo mundo. Pega lá os seus votinhos e conta, simplesmente conta os votos, né? E aí obtém um resultado, e assim todos podem ver que aquela eleição foi limpa, clara, transparente, e não tem necessidade de se esconder nada nesse mecanismo, e isso é apenas um ato administrativo. Então nós queremos convocar você a se engajar nesse projeto. Tem prazo, Regina? Não, não tem prazo. Mas quanto mais rápido a gente se envolver na impressão desse documento e na coleta de assinaturas, melhor. Um volume maior a gente pode reunir de assinaturas e entregar ao Congresso Nacional lá na Câmara dos Deputados. Porque um volume de assinaturas tamanha obriga o presidente da Câmara de Deputados a receber o projeto. E nós, população, é que designamos o relator. E o relator vai ler, vai alterar qualquer coisa aqui em conjunto com o propositor da lei, que é o povo, né? Nós deveremos ficar atentos e continuar pressionando para que isso seja levado à votação no plenário, para aprovação, maioria simples. Não é difícil de entender, pessoal. Então, isso só depende da gente. Você confia na apuração eletrônica de uma coisa que você sabe que o eletrônico é invisível, é programável? Eu não confio. Com todo respeito aos ilustríssimos ministros que presidem, que dirigem o TSE, eu quero saber para onde vai o meu voto. Então a gente está querendo que as pessoas se envolvam nisso. Eu já fiz convite a vários youtubers, mas parece que não conseguem entender a mecânica e a necessidade desse abaixo-assinado. Eu não sei por que a mídia não se interessa por um assunto tão importante. Eu não sei por que o repórter tão experiente, né, e gabaritado como José Maria Trindade não entendeu o fato que está acontecendo, que nós queremos levar até o Congresso Nacional. Eu também não entendo por que as pessoas não amadurecem civilizatoriamente, porque a gente tem que entender que para ser cidadão você precisa exercer a sua cidadania, e isso aqui é um exemplo de cidadania, não é? Eu tenho aqui o arquivo, eu mando para qualquer pessoa que me mandar um e-mail, não precisa escrever nada, basta colocar lá no e-mail, quero contar os votos, @gmail.com, que eu mando esse arquivo. A pessoa imprime frente e verso, faz a coleta de assinaturas, depois bota no correio, porque isso aqui é uma prova material, depois bota no correio e envia para a caixa postal do procurador Felipe Jimenez.
e ele vai poder juntar todas as assinaturas até a gente conseguir no mínimo 1,5 milhão de assinaturas e levarmos até o Congresso Nacional. Vai levar só o Felipe Gimenez? Não, claro que não. Para mostrar força, a gente tem que levar com um grande volume de pessoas também. Para quê? Para que o Congresso Nacional, que é a casa do povo, né, saiba que nós, povo, queremos uma lei ordinária para contarmos os votos das nossas eleições, dessa de 2022 e de todas as outras que vierem, porque isso é direito nosso. Faça parte disso. Faça parte disso. E se você tem um youtuber favorito, se você tem um jornalista que você é fã, peça a ele para se informar sobre esse projeto, para que ele fale sobre isso, para que ele convoque outras pessoas a participarem dessa luta. Essa luta não é do Felipe Gimenez, essa luta não é minha, nem do pessoal do grupo B38, essa luta é dos brasileiros. Faça parte disso. Seja um cidadão de verdade. Lute pelo seu país. Um abraço grande, feliz 2022.